Então, hoje nós vamos falar aqui no canal de Matemática Básica, Prof. Well, sobre algumas questões do Exame Nacional de Acesso. O Exame Nacional de Acesso é uma prova que você que se interessa pelo Prof. Mat, né, ela é realizada em vários locais, né, no Brasil inteiro, e ela então tem um conjunto de questões de múltipla escolha, um conjunto de 30 questões de múltipla escolha, e é sobre essas questões que nós vamos fazer alguns vídeos, né? Elas são questões de matemática básica, mas, por outro lado, elas têm uma diferença na formulação em relação ao que você vai encontrar, ou você trabalha no ensino básico, né? Então, esse tipo de reflexão que vai ser trazido para dentro do programa, que é você pensar em outras abordagens. E já no próprio exame de acesso a gente tem essa diferença. Então, vamos começar. Eu fiz uma certa seleção, e as questões que eu vou falar hoje, elas têm um caráter, digamos, ligados à álgebra, né? Álgebra de polinômios, enfim, um pensamento que usa incógnitas, né, a serem determinadas. E vamos começar então da questão 2. Então você tem uma escrita de y igual a ax² mais bx mais c. Então isso como uma função quadrática. E eu digo que o gráfico é informado no enunciado que o gráfico passa pelo par ordenado 2, 6. E também é informado que 2 é a ordenada do ponto onde a parábola corta o eixo vertical. Então, a outra informação pode ser traduzida como também passando pelo ponto 0,2, porque o eixo vertical corresponde a x igual a 0, né? E aí ele pergunta, não quem são os valores de A, B, C, mas qual o valor de 2A mais B mais C. E vem a lista de opções. Então, quando a gente substitui x igual a 2 aqui, passando a solução, né, a gente obtém 6, porque o ponto 2, 6 é um ponto do gráfico. Então a gente vai ter que 6 é igual a vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, mais c. E por outro lado, quando eu coloco x igual a 0, eu tenho y igual a 2. Então a gente tem 2 igual a vezes 0, mais b vezes 0, mais c. Então c é igual a 2, é a primeira equação, e aqui dá 4a mais 2b mais c. Bom, o que ele pergunta é o valor de 2a mais b mais c, e aí você tem que, com as informações disponíveis, determinar. Mas isso requer que você pense de maneira não ansiosa a respeito das incógnitas que você tem aqui, outros parâmetros aqui dessa função de segundo grau, né? Ou polinômio de segundo grau, melhor dizendo. E a questão é justamente isso. Você tem C igual a 2, mas você não vai ter o valor de A e de B. Você não precisa disso. Isso é bastante importante. Então, se você somar essas duas equações, você já vai ter caminhado bastante, porque no caso vai dar 8 igual a 4A mais 2B mais 2C. E aí, dividido por 2 de ambos os membros, você vai ter a resposta do que você quer,
que é 2A mais B mais C igual a 4. Então, fazendo uma conta de proporção, você tem que notar que cada questão, né, são 3 horas total de duração. Então, em 3 horas, resolver 30 questões significa 1 hora para cada 10 questões. E aí, então, dão 6 minutos por questão. Então, as mais fáceis têm que ser feitas em menos do que 6 minutos. E algumas você vai levar até mais do que 20 minutos. Muito bem. A segunda questão que eu selecionei nessa temática de álgebra é essa, cujo enunciado eu reescrevi aqui. Ela é de número 4 na lista, né, de questões, que vão de 1 a 30, né? E a questão é calcular seno de alfa mais cosseno de alfa ao quadrado. E ele dá o valor da tangente, certo? Então você vai ver que a gente não vai determinar as coisas usando muita trigonometria. A gente vai usar mais, são relações que envolvem as funções trigonométricas, mas o raciocínio é também puramente algébrico, no meu entender. Então, puramente algébrico, melhor dizendo. Então, vamos escrever a informação de que tangente de alfa é igual a 2. Então, isso quer dizer que seno de alfa sobre cosseno de alfa é 2, ou seja, seno de alfa igual a 2 vezes cosseno de alfa. O ângulo é agudo, então o cosseno de alfa e o seno de alfa são números positivos. Então, quando eu desenvolvo aqui essa expressão, o quadrado de seno mais cosseno, a gente vai usando aí o produto, o quadrado do binômio, né? Então, isso vai dar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E a gente pode agrupar esses dois quadrados aqui na identidade trigonométrica fundamental, me diz que isso daqui vale 1, essa soma. Então, isso daqui vai dar 1 mais 2 cosseno de alfa vezes seno de alfa. E agora eu vou usar a informação que o seno de alfa é 2 cosseno de alfa e substituir aqui, a gente vai obter 4, né? Cosseno ao quadrado de alfa. A gente está quase lá, mas eu preciso saber quanto que é o cosseno de alfa. E aí, novamente, eu uso que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, mas esse cara daqui é igual a 2, cada um é o quadrado de 2 cosseno alfa, né? Então a gente tem que 4 cosseno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de alfa é igual a 1. E daí, então, o cosseno quadrado de alfa, agrupando esses termos e dividindo por 5, né? Ele vai dar igual a 1 sobre 5. E aí, substituindo rapidamente aqui, a gente vai ter 1 mais 4 dividido por 5. E aí você chega na resposta, que é 9 sobre 5. Então, lembrando, alguns esquemas que estão sendo feitos aqui na solução desses problemas são esquemas para soluções de testes, né, de múltipla escolha. Então, eu não estou escrevendo com todo o cuidado, porque você tem que realmente fazer chegar na resposta rapidamente. Muito bem, então, continuando nessa seleção, que tem uma abordagem que eu vou apresentar para soluções mais algébricas, nós chegamos ao problema de número 9. Bom, na solução anterior que a gente apresentou, a gente fez de um jeito, poderia ser feito de outra maneira, cada questão pode ser abordada
de várias maneiras. E você pode aportar, né, ou utilizar raciocínios que envolvem conceitos de outra natureza, né, do que o que eu apresentei aqui. Por exemplo, no caso da questão anterior, algum pensamento que envolva geometria. Bem, nessa questão a gente tem um módulo, né, de x menos 1 e uma equação que é cúbica, né, nesse módulo. Então, é bastante natural aqui a gente pensar numa substituição em que a gente denota o y, uma nova variável, né, pelo módulo de x menos 1. E aí, nesse caso, a gente ainda não está numa situação muito familiar, porque vai ser uma equação cúbica, mas ela fica escrita da seguinte maneira: y ao cubo mais 5y quadrado mais 6y igual a zero. E cabe notar, claro, que o y, em sendo módulo de x menos 1, isso aqui é um número não negativo. Então, continuando aqui a estudar essa equação, a gente vai ter, evidentemente, que o y igual a zero é uma possibilidade de solução aqui. Então, a gente separa y igual a zero do caso que y não é zero. E para y igual a zero, isso tem como consequência o x ser 1. Então, a gente já obteve uma solução real para esse problema aqui, que é até evidente se você olhar aqui desde o começo. Mas para y diferente de zero, o que a gente vai fazer? A gente pode, então, dividir por y toda a equação, uma vez que ele é diferente de zero, e chegar na equação de segundo grau, y2 mais 5y mais 6. E daí, resolvendo essa equação, a gente calcula o discriminante e vamos chegar em 1. Então, a raiz dele é 1. E as soluções para a equação de segundo grau, essa equação aqui embaixo, vão ser o oposto de 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1, dividido por 2. E se você fizer essa conta de cabeça, você vai ver que os resultados, os dois resultados, são ambos menores que zero. Mas então esses não servem para o problema original, porque no caso todas as soluções teriam que ter y maiores que zero a partir dessa condição aqui, que y é diferente de zero. Então, na resposta dessa questão aqui, vai ser apenas uma solução real.